Bom dia, deuses! Aqui São Moreirão mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por estar em nossa presença, nos proteger de todo o mal dos falsos e mentirosos. Amém? Confie em Deus, feche teus olhos, vou orar por você. Deus amado, Deus querido, cuida de todos, Pai. Liberta a todos, cura a todos, protege-nos de todo mal. Vamos continuar. Ezequiel, capítulo 2. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim, até este mesmo dia. Ele fala, filhos de Israel. Não existe país Israel. Hoje tem um país, é natural, um país criado como qualquer outro. Mas o povo de Israel somos nós que pregamos a palavra, que realmente confiamos em Deus. Esse é o Israel de Deus. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. A verdade cabe em todo lugar. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos. E tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. E eis que nela havia um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Capítulo 3. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu aos tais enviara, certamente lhe dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Veja, nem a Deus ouvem. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Disse-me mais, filho do homem, recebe o teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia,
Pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocavam umas das outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim, e fui até o Abibé, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quedar, e eu morava onde eles moravam. E fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste da tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali. E ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quedar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Veja, o Espírito Santo de Deus vê tudo, ninguém esconde dele. Então ame o próximo como a ti mesmo, faça bem ao próximo, deseje bem ao próximo, seja ele quem for. Mas também na Bíblia Deus diz que deixem de orar por aqueles que você abriu os olhos, você mostrou Deus, mostrou tudo, e eles não querem seguir. O próprio Deus diz: não ore por quem eu abandonei, por quem eu vou derramar minha ira. Então nós temos que orar, seguir a palavra de Deus, orar por todos e pelo próximo. E a vingança vem de Deus. Voltem para Cristo, abandonem todos os falsos mentirosos, porque Deus está vendo. Hoje ninguém pode dizer: eu não sabia. Todos sabem. E hoje nós temos internet que sabemos o certo e o errado. A palavra de Deus chegou aos 4 cantos do mundo. Está confirmado, está consumado o que Deus diz. A palavra chega aos 4 cantos do mundo, porque a internet está em todo lugar. Voltem para Cristo, abandone os mentirosos, pregue o nosso Jesus Cristo, a bondade. E amar o próximo é amar aquele que deseja mal, é amar uma pessoa que é ruim, que anda sempre no pecado, na iniquidade. Peça por ela, porque só Deus é que pode condenar. Recebam toda a palavra de Deus, sejam todos abençoados, um excelente dia.